paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com todos. Quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo lá na primeira epístola de João, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 ao 21. Primeira epístola de João, capítulo 4, do versículo 7 ao 21, nós vamos ler. Você pode abrir lá na sua casa. Sim. Pai, nos ajude, Senhor, a expor a Tua palavra de uma maneira fiel, Senhor. Pai, que não venha, Senhor Jesus, elucubrações humanas, que não venha pensamentos humanos, mas que venha ser a Sua palavra revelada, Senhor. Que venha o Teu Espírito falar através de mim, Senhor. Que Tu venha falar, Senhor, aos Teus filhos, que Tu venha falar à Tua igreja, que Tu venha falar à Tua noiva, Senhor. Que Tu venha falar, Senhor Jesus, com aquele que ainda não Te conhece, com aquele que ainda não sabe quem Tu és, com aquele que não sabe o Deus que Tu és. Que o Teu Espírito possa adentrar nesses lares, nessas casas, e que o Teu Espírito Santo possa começar a convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, e possa fazer, Senhor, com que se convertam a Ti, com que se arrependam dos seus maus caminhos e encontrem salvação e abrigo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Todos acharam? 1 João 4, versículos 7 ao 21 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Hoje nós vamos falar de um fundamento eterno. A sexta-feira retrasada nós falávamos sobre o fundamento eterno da unidade, e semana passada nós demos uma pausa pela necessidade e por aquilo que Deus queria falar, comunicar à igreja naquele momento. E hoje nós estamos retomando a série de Fundamentos Eternos. Hoje nós vamos falar sobre o amor. E é maravilhoso como João escreve, e é difícil nós falarmos de amor sem citarmos algum texto de João, ou sem usarmos como base algum texto de João. De forma que se você começar desde o capítulo 1 e você começar a ler
começar a ler a epístola como um todo, você vai achar até algumas vezes repetitivo. E até me lembro de quando John Wesley pregava na Inglaterra, e uma vez chegaram para ele e disseram para ele assim: você prega sempre os mesmos sermões, você fala sempre os mesmos textos, fala sempre a mesma coisa. Daí ele se virou para a pessoa e disse: olha, o dia que você mudar a sua maneira de viver, eu mudo o que eu estou pregando. E quando a gente olha a quantidade de vezes que João falou de amor, e o quanto ele falou de amor, nos remete da necessidade que nós temos de ouvir falar de amor, da necessidade que nós temos de sermos instruídos constantemente a amarmos uns aos outros, de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Jesus falou sobre isso, os profetas falaram sobre isso, toda a lei e os profetas, Jesus disse: olha, toda a lei e os profetas se resumem a 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e o profeta falam disso, e os profetas falam disso. E o amor, ele é muito mais do que simplesmente uma afeição, um sentimento. E eu quero trazer para vocês como o amor ele é considerado um fundamento eterno. Por fundamento nós temos que entender que é aquilo sobre o qual todas as outras coisas são colocadas sobre. Eu quero repetir para frisarmos sobre isso. Eu falei na sexta-feira retrasada, eu quero repetir hoje. Imagine você uma casa, você tem o fundamento da casa, e você tem todas as outras coisas, todas as outras partes da casa, todas elas são construídas, estabelecidas em cima de um fundamento, de maneira que todo o propósito da casa, todo o propósito das partes dependem do fundamento. É exatamente isso que constitui-se um fundamento. E quando nós falamos de eterno, nós falamos de alguma coisa que está fora do tempo, que está além do tempo. É algo que não tem início e não tem fim. Quando os judeus falam de Deus, existe um dos nomes para Deus, é El Elon, que é o eterno. Até mesmo o nome Yahvé, que é um tetragrama, algumas alas dos judeus eles traduzem como Deus eterno, porque Deus é exatamente isso. Deus é aquele que é antes de todas as coisas, e é aquele que, mesmo que todas as coisas deixem de existir, ele continua inabalável e imutável. Deus é o mesmo, permanecerá o mesmo para todo sempre. Então isso é um conceito de eternidade. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar é que quando nós falamos de eternidade, de algo eterno, existe um princípio na Bíblia, quando Jesus diz: eu vos dou a vida eterna, ou para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre que é mencionada essa vida eterna que nos é dada, que nos é concedida, ela não é uma vida bios, uma vida biológica, mas ela é uma vida que eles trouxeram uma palavra do grego que é zoen, que é algo eterno, é algo que vem de Deus, não é algo terreno, não é algo material, não é algo palpável, não é algo orgânico, mas é algo que vem de Deus para aqueles que creem. É algo muito lindo e muito sobrenatural, porque quando você crê em Jesus, quando você crê na obra salvadora de Deus em Cristo, através de Cristo Jesus, Deus lhe dá vida eterna. E esse dar a vida eterna é um dar de si mesmo, é um compartilhar. E isso é muito próprio do amor, porque a essência do amor é mover-se de dentro para fora, é mover-se em direção de outro, é impartir, é compartilhar, é se doar. Por isso que o amor ele é um fundamento eterno, onde todas as coisas estão estabelecidas. Tudo aquilo que existe e tudo aquilo que você vê que existe um propósito de ser, ele está fundamentado no amor. O amor, Paulo vai escrever aos Colossenses, que é aquilo que une todas as coisas perfeitamente. No ato criacional, Deus amou tudo aquilo que ele queria criar e o amou, e através desse ato criacional, de tudo isso que ele amou, ele fez desse amor, desse impartir, o fundamento sobre o qual todas as coisas foram estabelecidas. De maneira que esse amor sustém toda a criação harmoniosamente, funcionando cada coisa no seu propósito.
Isso é o amor. Isso é o fundamento das coisas. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco, sobre isso nessa noite. E é sobre isso que esse texto começa a nos mostrar, começa a desenvolver da importância desse amor. E de como esse amor ele é importante na vida cristã e na nossa maneira de enxergar a vida, enxergar o mundo e termos uma vida cristã sadia. Quando nós começamos o texto, quando João começa o texto ali no versículo 7, ele começa dizendo que nós precisamos amar uns aos outros porque o amor procede de Deus. E existe uma máxima na sociedade, até eu estava vendo nessa época de carnaval, alguns grupos com placas escritas, amar não é pecado. E verdadeiramente amar não é pecado. O problema é o que está por trás dessa concepção de amar. Porque na definição de amor, esse amar não é pecado, ele está distorcido, porque ele não traz uma definição de um amor puro, de um amor sacrificial, de um amor doador, de um amor que não sente inveja, de um amor que não busca o próprio interesse, de um amor que não se envaidece, de um amor de abnegação, de entrega. Não é esse amor que se está escrito nessas placas. Antes é um amor fundamentado no desejo, na satisfação do eu, na satisfação própria, num amor egoísta, num amor que não tem o interesse de conduzir o outro à felicidade, mas tem o interesse fundamentado em satisfazer a sua felicidade nos seus próprios desejos. Ele é um amor egoísta e vaidoso. Não tem nada a ver com amor. Está muito distante do que é amor dentro da concepção bíblica e dentro do que João está querendo dizer para nós aqui. Até porque ele vai dizer que o amor procede de Deus. Então esse amor que eu estou falando para vocês, esse não é o amor, porque esse amor não procede de Deus. Então isso não é amor, descarta isso, joga fora. O que a Bíblia quer nos dizer é que amor procede de Deus. E depois João segue dizendo que todo aquele que ama conhece a Deus, e quem conhece a Deus é nascido de Deus. Então perceba que esse amor com que nós amamos uns aos outros, esse amor puro, esse amor de entrega, esse amor doador, sacrificial, esse amor é um amor que procede de Deus. Então quando nós amamos, esse amor não é próprio nosso, não vem de nós. Em 1 Coríntios vai dizer que o amor, o fruto do Espírito é amor. Isso é um fruto do Espírito que Deus imparte conosco. Nós recebemos de Deus esse amor, essa capacidade de amar, essa capacidade de nos colocarmos uns no lugar dos outros, essa capacidade de desejar a felicidade do outro acima da nossa própria felicidade, essa capacidade de nos doar, de servir para que o outro seja feliz. Esse amor é um amor que procede de Deus. E quem ama dessa forma conhece a Deus. E quem conhece a Deus e quem tem esse amor, quem exerce esse amor, é nascido de Deus. E é interessante que quando ele vai dizer que é nascido de Deus, ele traz uma ideia geracional. Quando a gente fala que fulano de tal é nascido de João, você está falando que essa pessoa, ela carrega o gênesis do João, ela carrega as características de João, ela carrega a essência de João. Aquilo que João transmitiu para ela. Então quando a Bíblia traz essa ideia geracional, que aquele que ama é nascido de Deus, é porque ele carrega consigo essa essência que vem de Deus. Ele já não vive mais para ele. Ele já é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, porque agora ele é gerado de Deus e ele partilha dessa essência de Deus, porque Deus impartiu desse amor com ele. Por isso que fala que esse amor procede de Deus. E quem ama é gerado por Deus e tem esse amor, exerce esse amor. E é por isso que nós temos que discernir, nós temos que diferenciar entre as falsas concepções de amor e a concepção verdadeira de amor. O que é o verdadeiro amor? Até mesmo na própria Bíblia, se nós pegarmos no idioma original, a própria palavra amor, ela vai ter pelo menos 4 palavras que se distinguem: eros, storge, filéu e ágape. Quando nós falamos de amor entre amigos, nós falamos de
filéu. Quando nós falamos de amor familiar, nós falamos de storge. Quando se fala de amor erótico, esse amor desenfreado, esse amor ligado no desejo, ligado na concupiscência, ligado no apetite sexual, ele é um amor erotizado, então ele é eros. Mas quando se fala do amor de Deus, nesse amor que Deus imparte com seus filhos, nesse amor que nós devemos ter uns para com os outros, nesse amor que é manifesto em nós e através de nós, esse é o amor ágape. É um amor que tudo suporta, tudo pode, tudo padece. É um amor que se fortalece, é um amor que cresce, um amor que se aperfeiçoa, é um amor que divide, é um amor que imparte, é um amor que se sacrifica pelo outro. É exatamente esse amor que nós estamos falando. Esse amor ele tem algumas características para que a gente possa diferenciar um do outro. E nós vamos nos atentar a alguma delas dentro do texto agora. A primeira característica desse amor é que ele é um amor dinâmico, ele é um amor de movimento, ele é um amor de ação. Acompanha comigo lá no verso 9. Ele diz assim: nisto manifestou-se o amor. O que é se manifestar o amor? É revelar o amor, é mostrar o amor, é demonstrar o amor. Esse amor não é um amor simplesmente teórico, ele é um amor prático, é um amor de ação, é um amor de movimento. E a Bíblia, e João nos diz, já no versículo 9, ele começa dizendo que nós precisamos nos amar, porque esse amor procede de Deus. Quem ama conhece a Deus, e quem conhece a Deus é gerado por Deus. E aí ele vai dizer que nisto se manifestou o amor, nisto se revelou o amor, nisto o amor ficou-nos conhecido, que Deus, o amor de Deus em nós, porque Deus enviou o seu Filho. Aí nós já sabemos que o ato de nós conhecermos o amor de Deus é o fato de Deus agir, de Deus entrar em movimento e enviar o seu Filho para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Então tu percebe que é um amor que não é um amor estático, não é um amor de palavras, mas ele é um amor de ação, é um amor de movimento. Quando nós olhamos essa atitude do amor, essa demonstração do amor, que ele sai do aspecto de mera teoria para um aspecto de movimento, de ação. Tomás de Aquino disse que o amor prova-se pelo que se dá. E Gregório disse que a prova do amor é a revelação da sua própria obra. Se a gente voltar um pouquinho, um capítulo para trás em João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 18, ele vai dizer assim, você pode acompanhar se você quiser, senão você só marca aí. Nisto nós conhecemos o amor. A base do nosso conhecimento de amor, a base de como nós compreendemos o amor, como é que você sabe o que é amor, como é que você compreende o que é amor, não é assistindo Romeu e Julieta, não é assistindo filmes de Hollywood, não, a base, o conhecimento, como você sabe o que é amor, de onde vem o fundamento do teu conhecimento de amor, é esse. Ele vai dizer que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos neste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, como pode nele permanecer o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, mas de verdade e em ação. Percebe que o que ele diz aqui é: de nada adianta nós dissermos que nós amamos, se o nosso amor não produzir, se o nosso amor não for um amor de ação, de movimento. Se eu disser que eu amo meu irmão, eu tenho condições de atendê-lo, eu tenho recursos que Deus me deu para poder suprir a sua necessidade, e eu fecho o meu coração e nada faço, como é que eu posso dizer que esse amor de Deus está em mim? Como é que eu posso dizer que eu sou gerado de Deus? Como é que eu posso afirmar que eu sou nova criatura de Deus? Que esse amor de Deus habita em mim? Como posso dizer? Se esse amor que eu tenho é um amor só de palavra. Se o amor é só de palavra, ele não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é um amor em ação, em movimento. Ele é um amor dinâmico. O segundo passo que nos diz, lá em João 14, 21, Jesus vai dizer algo interessante, que ele vai dizer que
aquele que tem os meus mandamentos e os observa, e os guarda, e os obedece, esse é o que me ama. Perceba que ele não vai dizer aquele que conhece os meus mandamentos. Ele não vai dizer, ora, aquele que sabe quais são os 10 mandamentos, aquele que sabe quais são os mandamentos, esse é o que me ama. Não, é aquele que sabe quais são os mandamentos e os pratica, e os coloca em prática, e os executa, e os observa. Então, o nosso amor precisa estar ligado às ações e ao movimento. Por isso que ele vai dizer, olha, se você conhece os mandamentos e os observa e os coloca em prática, então você me ama. E eu te amarei, e você será amado por meu Pai. Essa é a máxima que Jesus nos passa. Por último, lá em João, capítulo 21, tem algo interessante sobre esse amor em movimento. Lá em João, capítulo 21, nós conhecemos a história de que quando Jesus ressuscitou, e Jesus apareceu para os discípulos, e Jesus se deparou com Pedro. E todos nós conhecemos a pergunta que Jesus fez para Pedro. Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? E você conhece a resposta, e você vai ver Pedro dizendo assim: Senhor, tu o sabes. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu o sabes. Pedro, tu me amas. Nós conhecemos toda essa história, esse enredo, mas o que eu quero te chamar a atenção nesse momento é para o imperativo de Jesus depois da resposta de Pedro. Nas 3 vezes que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro é: tu sabes. Sabe qual é o imperativo de Jesus? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes, apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? De nada adianta nós falarmos que amamos se o nosso amor não produz ações. Jesus estava dizendo para ele assim: Pedro, tu me ama? Eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Demonstra esse amor, coloca esse amor em movimento, faça com que esse amor seja dinâmico, coloque esse amor em ação. Se você está em casa e você diz que ama Jesus, coloque esse amor em movimento, coloque esse amor em ação. Olha para as pessoas que estão ao seu lado, passando fome, passando necessidade, estende a sua mão. Há tantas maneiras de se ajudar, há tantas maneiras de se auxiliar nesse momento que as pessoas estão passando tamanha dificuldade. Tem gente que não tem o que comer em casa, mas você tem na sua casa. Aí é o que João disse: se nós falamos que nós amamos e nós temos condições de ajudar, mas nós fechamos o nosso coração e nós não ajudamos, como nós podemos dizer que o amor de Deus está em nós? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida daquele que não tem alimento, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Se tu me amas, coloca esse amor em movimento. É muito fácil a gente dizer que ama sentado no sofá. É muito fácil a gente dizer que ama, e quando corre a timeline do Facebook, vê que alguém está pedindo cesta básica, está pedindo alimento, a gente corre e faz de conta que não viu, faz de conta que é cego, joga a responsabilidade para outro. Isso é função do pastor, isso é função da igreja X, isso é função da igreja Y. Fulano nem congrega comigo, congrega lá não sei aonde. E daí se congrega com você, e daí se não congrega com você, e daí se ele é crente ou não. Ame o teu irmão, estenda a tua mão, coloque o teu amor em movimento, faz com que a tua luz brilhe diante dos homens, para que os homens possam glorificar a Deus através das tuas obras. Vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Coloca esse amor em movimento. E muita gente às vezes começa a colocar um monte de desculpa, porque eu não sei falar, porque eu não sei como ir, eu não sei aonde ir, eu não sei com quem falar, eu não sei para quem eu vou levar. Mas eu não tenho curso de assistente social, eu não sou bem preparado. Irmão, no mesmo texto de João capítulo 21, você sabe o que Jesus exigiu de Pedro? Jesus não falou assim: Pedro, você sabe falar? Pedro, você tem teologia? Pedro, você sabe fazer exegese do texto? Pedro, você conhece os originais? Pedro, você conhece gramática, conhece hebraico, conhece aramaico? Pedro, tu conhece isso, conhece aquilo? Não! A única coisa que Jesus perguntou para ele é: Pedro, tu me amas? Então se você me ama, cara, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos órfãos, cuida das viúvas. Para de dar desculpa, irmão.
A única coisa que eu e você precisamos é amar a Deus. E se nós amamos a Deus, o nosso amor é um amor de movimento, é um amor de ação, é um amor de compaixão, é um amor que se coloca no lugar do outro, é um amor que olha para a necessidade alheia. Sabe, às vezes tem um monte de gente que fica no banco sentado, dando um monte de desculpa, porque eu não sei fazer isso, porque eu não sei fazer aquilo, porque eu não sei interpretar a Bíblia, porque eu não sei falar do Evangelho, porque eu não conheço de exegese, porque eu não fiz teologia, porque eu não sei o que isso, porque eu não sei fazer aquilo, porque eu não sei aonde ir, porque eu não sei para quem entregar o alimento. Você só precisa amar. Jesus só falou assim: tu me amas? Cara, se tu me ama, então cuida das minhas ovelhas, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos mendigos, cuida daquele que não tem alimento. Só isso. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Que o seu amor, que o nosso amor seja um amor dinâmico. A primeira característica de um amor verdadeiro, do amor de Deus, desse amor que Deus impartiu com seus filhos, esse amor é um amor de movimento, é um amor de ação. A segunda característica é que o amor, que é o amor verdadeiro, o amor de Deus, ele é um amor doador. Acompanha comigo no verso 9 e no verso 13. Olha que interessante, ele vai dizer no verso 9: em Deus ter dado o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. No verso 13: nisto conhecemos e permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito. No verso 9, a Bíblia está nos dizendo que Deus nos deu o seu Filho. E no verso 13, ela está nos dizendo que Deus tem nos dado do seu Espírito. O amor de Deus é um amor doador. O amor segundo Deus não é um amor que retém, mas é um amor que doa. E deixa eu dizer uma coisa para você: o amor é aquela coisa que você pode, quanto mais você dá, ele nunca se esgota. Não é dividir. O amor você vai impartir, você vai dar, vai dar, vai dar. E ao invés desse amor diminuir, ele vai crescer, ele vai se aperfeiçoar. É o que a Bíblia vai nos dizer. Se nós olharmos, Deus nos deixou um exemplo perfeito. E a Bíblia nos diz, João vai dizer no começo do argumento, que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele é gerado de Deus, ele possui as características do amor de Deus. E presta atenção numa coisa comigo: Deus não tinha necessidade nenhuma de criar nada, absolutamente nada, porque Deus é um ser perfeito, perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeito em bondade, perfeito em amor. Deus é um ser plenamente satisfeito em si mesmo. Deus não precisa de nada. Sabe qual é a questão quando Deus resolve criar as coisas? Sabe qual é o motor de Deus ao criar as coisas? É porque o amor não retém, mas o amor é a necessidade de tirar de dentro para fora. O amor é aquele que, se tem 2 pacotes de arroz, ele não consegue reter os 2 pacotes, ele precisa liberar o pacote para alguém, ele precisa dar um pouco daquilo que ele tem. O amor não retém, o amor é doador, o amor é um amor de entrega. Mesmo Deus, após ter impartido daquilo que ele é e ter criado todas as coisas, nós conhecemos a história que o homem desobedeceu a Deus. E quando Deus estabeleceu um pacto para o homem, aquilo é o maior gesto de amor que nós conhecemos. Porque dentre todas as criaturas da terra, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus foi criar a mulher do homem, Deus tirou a costela do homem para fazer a mulher. Deus poderia ter criado a mulher, mas Deus quis impartir do homem aquela que seria só metade, para que os dois formassem um só. Esse é o fundamento do amor. É quando existe a necessidade, quando existe uma vontade, um desejo de mover-se de dentro para fora. E o homem caiu, e depois que o homem caiu e desobedeceu, o que é que nós temos? Novamente um Deus doador, um Deus que olha o homem caído e não tinha necessidade alguma de salvar ninguém. Deus não tinha por obrigação nenhuma de salvar Adão, mas Deus novamente, movido de dentro para fora pelo seu amor, nos deu o seu Filho.
porque Ele nos amou quando nós éramos pecadores. Não obstante disso, mesmo depois de Jesus morrer, Jesus ascende aos céus e Jesus disse assim: eu vou para o Pai para que Ele possa vir o outro Consolador. Então perceba que Deus não se contentou em nos dar de si mesmo no ato criacional, não se contentou em nos dar do seu Filho, mas ao seu Filho subir, Ele tem nos dado do seu Espírito. O amor de Deus é o amor doador. E às vezes sabe que a gente pode nos pegar, que a gente pode pensar, é que sempre quando nós vemos uma situação como essa, de Deus dando de si, depois Deus dando do seu Filho, depois Deus dando do seu Espírito, para pessoas que não querem nada com nada, para pessoas que viram as costas para Deus, para pessoas que se rebelam com Deus todos os dias, para pessoas que ofendem a sua santidade todos os dias. Sabe o que nós diríamos no mundo aqui onde nós vivemos? Que estamos explorando Deus. É assim que dizem, né, pastor? Quando alguém começa a fazer muito e o outro está só sugando, o que a gente diz? Ah, está explorando. Ah, está explorando o fulano. Ah, a pessoa vai lá, leva o alimento, depois a pessoa vai lá, leva suquinho, depois a pessoa vai lá, e a pessoa não valoriza. Pô, está só sugando, está só explorando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém explora quem ama. Ninguém explora quem ama, porque quem ama está se doando, não está fazendo por obrigação. Você se lembra de Jesus? Quando Jesus vai dizer lá em João 10, lá pelo versículo 18, ele vai dizer assim: olha, ninguém toma a minha vida, essa me pertence, mas eu a dou voluntariamente. Ninguém explora quem ama. Quem ama se doa, se entrega. E como é que a gente pode explorar quem ama? Quem faz de coração, quem faz se doando. Sabe, quem vê que explora? Quem está de fora que não ama. Quem está de fora que não ama, olha o outro e fala assim: nossa, fulano tá como a gente fala? Ah, fulano está explorando o ciclano. Porque quem está de fora não ama. Mas o fulano que está servindo de coração, que está se doando, que está amando, ele nunca é explorado. Eu vejo isso muito pela minha mãe lá em casa. Algumas vezes a gente fala para ela assim: mãe, fulano está te explorando, tu não está percebendo. Mas ela não percebe porque ela está amando. Então quando se ama, quando está se doando, quando está impartindo de você, ninguém te explora. Só explora para quem não ama. Terceira característica: o amor segundo Deus, o amor verdadeiro, ele é um amor que não busca o interesse próprio. Versículo 10 e versículo 19. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou enviando o Seu Filho como propiciação dos nossos pecados. E no 19 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então perceba que o fato de nós amarmos a Deus, o fato de Deus nos amar, o amor de Deus, não é por algo que nós fizemos por Ele. Não é por nós termos amado Ele primeiro e depois Ele nos amou. Não, a Bíblia segue justamente o contrário. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Ele nos amou, nós não tínhamos nada para oferecer para Ele. Não havia nada que nós pudéssemos dar para Deus, não havia nada que nós pudéssemos oferecer para Deus, para que Deus pudesse nos amar. Por isso a máxima Bíblia é: Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é constrangedor para a nossa vida como cristão, porque nós temos a tendência, o nosso amor tem uma tendência de ser interesseiro. Nós buscamos sempre um motivo para amar. Nós buscamos sempre um motivo para perdoar. Nós buscamos sempre ter um motivo do porquê eu vou amar, do porquê eu vou doar alguma coisa, do porquê eu vou estender a mão, do porquê eu vou perdoar. Nós sempre estamos nos perguntando: para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? E é justamente o contrário. O que Deus está nos ensinando na sua palavra é que Ele nos amou quando nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer para Ele. É um amor sem interesse algum. É um amor que não busca o próprio interesse. Sabe aquela coisa que... Sabe aonde a gente pode verificar isso bem? Quando nós... É comum
nas amigos secretos de empresa, de igreja, de família, ou até mesmo famílias que têm o hábito de se presentear. É comum você ver pessoas que dão presentes de R$100, não com o coração doador, não porque querem ver a felicidade do outro quando receber aquele presente, mas existe um interesse em dar um presente de R$100 para quando chegar o meu aniversário, a pessoa me dá um presente de R$100. Então eu dou um presente bom porque eu quero receber um presente bom. Então o nosso amor está sempre buscando algum interesse. Um outro caso que é bem clássico é quando a gente fala de perdão. Não existe mais interesseiro em nós do que nos nossos pedidos de perdão. Se você sofreu uma traição e você pede perdão para a pessoa, por medo de ficar sozinho, ou porque você quer ser feliz, então o seu pedido de perdão não é um pedido baseado no amor, mas porque ele é um pedido de perdão baseado com interesse próprio. Você não está preocupado em fazer a outra pessoa feliz, você não está preocupado em fazer a outra pessoa participar de uma felicidade, ou que a outra pessoa seja feliz. Você não está preocupado em fazer com que a pessoa se sinta bem, mas o seu interesse é fazer com que você se sinta bem, com que você saia da fossa, com que você possa ser feliz e que você não fique sozinho, porque às vezes você está com medo de ficar sozinho. Perceba como o nosso amor, ele é um amor que está muito longe daquilo que Deus quer nos ensinar. Quando nós devemos amar simplesmente porque nós amamos, nós devemos perdoar simplesmente porque nós perdoamos. Se nós perdoamos ou amamos porque estamos esperando algo em troca, esquece, isso não é o amor verdadeiro. Esse não é o amor daquele que é gerado em Deus, daquele que é nascido de Deus. Se aquilo que nós fazemos para satisfazer as nossas vontades, isso não é o amor de Deus. Ouça Jesus dizendo: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso aqueles que amam a Cristo crucificaram, mataram a sua vontade e o seu desejo, porque o amor não tem interesse próprio. Jesus não tinha interesse nele mesmo. Jesus abriu mão da vida dele, abriu mão da sua adolescência, abriu mão de ser um jovem como qualquer judeu da sua época, abriu mão dos seus desejos, de viver uma vida normal, cotidiana como qualquer judeu da época, porque ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu não vim fazer aquilo que eu quero fazer, eu não vim fazer aquilo que eu desejo fazer, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E nós, aqueles que estamos em Cristo, aqueles que somos gerados em Deus, aqueles que nascemos de Deus, nós devemos ter esse amor a ponto de dizer assim: nós matamos a nossa vontade, nós crucificamos os nossos desejos, nós não vivemos mais para nós não temos mais vontade, não temos mais desejo, porque a nossa vontade é satisfazer a vontade daquele que nos chamou. Isso é o amor de cristão. É o amor por Jesus, tal qual o amor que Jesus tem por Deus, a ponto de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Jesus. E isso é um amor que não busca o próprio interesse. Em quarto lugar, o amor segundo Deus, ele é um amor que é aperfeiçoado, ele é desenvolvido em nós. Versículo 12 e versículo 17. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 17. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós neste mundo. Perceba que o amor deve ser desenvolvido, o amor ele deve ser aperfeiçoado. Não que o amor que Deus possui, não o amor que Deus seja aperfeiçoado, mas o amor é em nós aperfeiçoado. Nós recebemos esse amor e nós precisamos desenvolver esse amor, precisamos aperfeiçoar esse amor. Eu sempre gosto de usar como ilustração um cristão, quando ele se converte, ele está aprendendo o que é amar. Ele está aprendendo a amar o seu semelhante, está aprendendo a amar o seu próximo, está aprendendo o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele é como uma criança que foi gerada, então ele vai aprendendo passo a passo, e isso vai se aperfeiçoando na vida dele.
Quando você pega um cristão, não é mais ou menos, um cristão. Quando você pega um cristão de 20 anos, ele é um cristão com maturidade, ele é um cristão que ele já possui o amor de Deus aperfeiçoado, ele já desenvolveu esse amor, ele já sabe como administrar esse amor melhor ao seu semelhante, ao seu próximo, ele já sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas, então ele já vive em um nível de maturidade no amor de Deus, que esse amor já está bem mais aperfeiçoado do que aquele que está começando a sua caminhada. Porque o que nós devemos compreender é que o amor de Deus não é um sentimento banal, ele não é uma mera afeição, como diriam os filósofos, né? Mas ela é uma atitude, ele é uma ação de buscar o bem do outro, de abrir mão do seu eu para buscar o bem do outro. É a arte de encontrar o prazer no sorriso em outra face. O meu desejo é ver o outro sorrindo, e é isso que me deixa feliz, isso é o amor. Não estou buscando o meu interesse, não estou buscando a minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas é o bem do outro. Por mais incrível que pareça, isso se torna algo tão prazeroso, algo tão maravilhoso, que você consegue sentir a maior felicidade do mundo e ver a felicidade em outro rosto. Felicidade em ver as pessoas felizes. Quando você chegar no estágio de poder ver a felicidade no rosto de uma criança que abre um pacotinho de bolacha, cara, tu pode ter R$4 no bolso e tu vai pegar R$2 e vai comprar bolacha e vai dar para ela. Isso é amor. Isso é amor. É abrir mão da sua. É quando a sua vontade, é quando o seu desejo se torna a felicidade, a sua felicidade se torna enxergar a felicidade no rosto de outro. É quando o sorriso no rosto de outro faz com que abra um sorriso no seu rosto. Isso é amor. Isso é construído. Isso é desenvolvido no meio de lutas, no meio de dificuldades, no meio de batalha, em meio a superações, em meio a lutas. Vocês se lembram dos casamentos antigos, dos casamentos arranjados? Lembra quando as pessoas se juntavam, se conheciam no dia do casamento? Olha, esse aqui é sua esposa, esse aqui é seu esposo. Não existia esse negócio de o amor é um sentimento. Sabe o que acontecia? As pessoas entravam dentro de uma casa e elas olhavam para o outro e o meu desejo é ser feliz com essa pessoa, é que essa pessoa seja feliz e que eu seja feliz, e os dois lutavam ardentemente por isso. E enfrentavam lutas, enfrentavam dificuldades, enfrentavam batalhas, mas não se deixavam, consertavam, erravam, caíam, levantavam, superavam. Isso é amor. Sabe o que acontecia? As pessoas passavam 30, 40, 50 anos, e quando eu chegava aos 50 anos eu não consigo viver sem ele. Quando um morria, o outro morria logo em seguida, porque isso é amor, é desenvolver, é aperfeiçoar, é sobreviver no meio da dificuldade, da luta, é erguer um bloquinho por cada vez. Esse é o fundamento de toda a existência. Eu vou voltar lá em Pedro, lá em João 21. Você se lembra o que Jesus vai dizer para ele? No final Jesus vai dizer para ele assim: Pedro, cara, tu me amas? Ele vai dizer assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. E aí nós sabemos que ali Jesus estava perguntando para ele se o amor dele era verdadeiro, se o amor era esse amor agapau, se era esse amor ágape, se era esse amor de Deus. Pedro, você me ama com esse amor? Aí Pedro falou para ele assim: Senhor, tu sabe que eu te amo filéu, e esse filéu é mais ou menos como eu gosto de você. É como se você pegasse com a sua esposa, e a tua esposa perguntasse para você: amor, você me ama? Você fala assim: eu gosto de você. Sabe que você ia levar um supapo e você ia para debaixo da cama, no mínimo. Mas Jesus pergunta 2 vezes para ele: Pedro, você me ama? E ele responde: eu gosto de você. Jesus pergunta: eu te amo? Eu gosto de você. Que esse filé é um amor de amigo. Mas o que Jesus estava perguntando é se você me ama com amor verdadeiro, com esse amor de Deus. Quando chega na última pergunta, Jesus pergunta para ele assim:
você gosta de mim? Pedro se entristece, porque Pedro se depara com a realidade. Se nós voltarmos no capítulo 13 de João, nós vamos ver um fato em que Pedro vai dizer assim: Senhor, não sei quem vai te trair, mas eu estou disposto a ir até a morte por você. O que Pedro estava dizendo? O meu amor é tamanho que eu estou disposto a morrer por você. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quando chega lá no capítulo 1, o que Jesus está dizendo para ele? Pedro, você lembra daquele amor que você falou para mim que tinha? E daí, tu tem esse amor? Não, Jesus, eu não tenho esse amor. O meu amor é um pouquinho menor, eu gosto. Quando Jesus pergunta para ele a 3ª vez: Pedro, então você gosta de mim? Pedro diz assim: eu gosto de você. E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. O interessante é que Jesus vai dizer algo para ele depois. Jesus vai dizer assim para ele assim: Pedro, agora não, mas vai chegar um dia em que estenderás os braços, outro te vestirá, e você não será mais segundo a sua vontade. Falava isso para significar com o tipo de morte que Pedro haveria de morrer. O que Jesus estava dizendo para Pedro? Pedro, lá atrás você dizia que me amava com esse amor a ponto de se sacrificar por mim. Você disse lá atrás que o seu amor era um amor sacrificial, era um amor doador, era um amor capaz de tudo sofrer, era um amor capaz de se entregar sem medida, sem reclusão. Mas você viu que esse amor não era tudo isso. E hoje você reconheceu que não é mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai chegar um dia em que você vai alcançar esse amor, você vai alcançar essa maturidade. Vai chegar um dia em que seu amor vai ser aperfeiçoado. E nesse dia, Pedro, nesse dia, você finalmente vai ter esse amor, vai se sacrificar e vai morrer por mim como você disse que faria. O amor pode ser desenvolvido. Nós precisamos aperfeiçoar esse amor de Deus em nós. E como que nós fazemos isso? Exercitando, irmão. É igual o que a gente faz quando a gente quer melhorar o corpo. Como você faz para melhorar o seu corpo, a sua resistência? Exercitando. O amor de Deus é aperfeiçoado, é desenvolvido na medida em que você exercita esse amor, coloca esse amor em movimento. Sabe, fala com o teu pastor da tua igreja: pastor, eu quero doar um alimento, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar alguém, eu estou cansado de ficar sentado na minha casa, eu estou cansado de não fazer nada, eu preciso, pastor, demonstrar o meu amor para com meus irmãos. O amor que não se expressa fica inexpressivo. Um amor que não se expressa fica inexpressivo. O seu amor precisa se expressar. O seu amor precisa se manifestar. Precisa crescer. Precisa ser aperfeiçoado. Por último, a última característica é que o amor de Deus, é que o amor verdadeiro, não há medo. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor. O que João está dizendo aqui? O amor, quando ele é perfeito, no amor perfeito não há medo. Porque o amor perfeito lança fora todo medo. Mas o medo produz tormento. E aquele que teme, aquele que tem medo, ainda não está aperfeiçoado no amor. Quando o nosso amor atingir um nível de maturidade, quando o nosso amor atingir um nível de aperfeiçoamento, segundo Deus, você vai parar de temer a morte, você vai parar de temer doença, você vai parar de temer a economia amanhã, você vai parar de temer o governo, você vai parar de temer o que vai ser dos seus boletos amanhã. O dia que o seu amor estiver aperfeiçoado em Deus, não há nada que vai ser capaz de te causar medo e pânico.
Não há nada que a vida possa te dar, não há nada que a morte possa te tirar, possa te privar, não há nada que possa ser subtraído de você, que possa te causar medo. Porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Porque aquele que está em Deus, aquele que está no amor, aquele que possui esse amor gerado de Deus, ele possui uma vida com Deus, uma felicidade em Deus, onde toda a sua felicidade é depositada em Deus, onde não há nada que possa ser tirado dele que lhe cause medo. Vocês se lembram dos cristãos quando eram jogados nos coliseus? A história nos conta que eles levavam os cristãos em fila para os coliseus, e os cristãos entravam dentro do coliseu para ser devorados por leões cantando. A Bíblia nos conta que os cristãos eram arrastados por ruas em carruagem. E você acha que eles tinham medo? Não tinham. O puritano John Bunyan ficou preso 12 anos. E um dia chegaram para ele na prisão e falou assim: ó, se você me prometer que você não vai pregar o evangelho quando sair daqui, nós vamos te soltar. Ele disse: me solte hoje, e ainda hoje eu estarei na praça pregando o meu Jesus. Sabe o que é isso? Ele não tinha medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 em diante, e eu até conversava com um amigo esses dias, ele dizia para mim assim: não, mas o medo que João falou era um medo de condenação. Esse medo nenhum cristão tem mais. Eu falei assim: irmão, se eu não tenho medo da condenação, vou ter medo do quê? Se eu não tenho medo mais de ir para o inferno, o que é que pode me causar medo? Aí eu disse para ele assim: eu vou deixar o apóstolo Paulo responder para você. Ele vai dizer assim: quem condenará os filhos de Deus? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Deus que justifica. Nós vamos temer injustiça? Claro que não, é Deus que nos justifica. Aí ele vai dizer assim, vamos abrir lá, quero ler todo com vocês. Romanos capítulo 8, versículo 35 em diante. Se nós não tememos a condenação, o que é que nós vamos temer? O apóstolo Paulo ele vai dizer, no versículo 35 em diante, ele vai dizer assim: o que é capaz de nos separar do amor de Deus? O que é capaz de nos separar do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelhas indo para o matadouro, mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Perceba o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Se nada pode nos separar, o que é que nós vamos temer? Se não há perigo, se o perigo, se a nudez, se a fome, se a espada, se estas coisas não nos separam do amor de Deus, o que é que nós vamos temer, irmão? E ele continua dizendo que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. E ele vai dizer: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há nada que possa levar ao medo aquele que está ligado ao amor em Cristo. E a minha oração nessa noite é para que você aperfeiçoe esse amor de Cristo na sua vida. É para que nós juntos possamos crescer em amor, para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos chegar em um nível, como disse Agostinho, a medida do amar é amar sem medida, até chegar em um nível em que o seu amor seja um amor sem medida. A minha oração